Olá, boa noite a todos que se dispuseram a vir aqui, estar aqui, estão passando por aí, entrem, a casa é sua. Vamos falar hoje de um assunto muito legal. Aliás, eu sempre falo isso, né? Eu acho sempre muito legal. Primeiro entrar Rodrigo Carvalho, obrigado Rodrigo, Mariane, vamos entrando, Gabriela, e vamos começando aqui a nossa conversa desse assunto que é tão polêmico, né? E quanto mais polêmico, melhor. Zósimo, Cláudia, vamos entrando. Gente, enquanto vocês vão entrando, nós vamos lembrando aqui, nós vamos falar hoje de um assunto que é esse limite entre namoro, união estável, casamento. Aliás, o direito de família, ele tem várias linhas limítrofes, né? Como, por exemplo, a linha entre padrasto e pai socioafetivo, namoro e união estável. Ao Zósimo de Recife. Gente, quando vocês puderem falar, avisa de onde vocês são, para que a gente possa ir fazendo esse passeio pelo Brasil todo, né? Clarice Rodrigues, de onde você é, Clarice? Sandra, de onde é? Vamos entrando. A casa é sua, gente. Vamos lá. Nós temos, em razão desse limiar, né? desse limite tênue entre namoro e união estável, muitas decisões conflituosas. Bom, Anicele de Porto Alegre está aí, obrigado. E Barra Funda, São Paulo, quem que é de Barra Funda? Mariane, obrigado, Mariane. A Dani é de Betim, obrigado, tá aqui pertinho, né? Poliana de Itutinga, Minas Gerais, meu conterrâneo mineiro. Sueli Santos já está aí, Goiás. Boa noite a todos. Iracema, de São Paulo. E a Kátia, Kátia, de onde você é, Kátia, que está chegando agora? Vamos lá. A Clarice é de São Paulo, capital. Olavo Rebelo, que está sempre aí. Sandra Potirendaba, São Paulo. Bem-vinda, Sandra. Espero que... Bom, vamos começar, porque aí vocês podem começar a interagir também com as dúvidas, as questões que vocês têm, tá? Vamos lá, como é que nós vamos começar? Bom, como eu disse, namoro e união estável ficou tem uma linha muito tênue, e por causa disso, inclusive, é que surgiu uma expressão que as pessoas têm usado, até às vezes equivocadamente, que é namoro qualificado. Lembram disso? Eu estou com uma corda aqui que eu vou trazer para vocês, para quem quiser aprofundar, mas o que é, como é que nós podemos diferenciar? Como é que nós podemos saber se é namoro ou união estável? Aí cada caso é um caso. Do namoro não decorre nenhuma consequência jurídica. Da união estável decorre consequência jurídica. Bom, mas no namoro você até tem uma relação, pode ter relação sexual. Na união estável você não tem, você tem a relação sexual também. Mas aí a diferença, você estabelece uma conjugalidade. E essa é a diferença, conjugalidade, que é um momento, uma relação afetivo conjugal permanente, né? E ali é a união estável. No namoro, não. No namoro você pode ter sexo, né? O sexo faz parte. Agora, essa confusão toda surgiu, gente, para quem é mais novo aí, acho que a maioria de vocês são bem mais novos que eu, mas quando surgiu essa história que a gente chamava de concubinato, surgiu assim, 5 anos de relacionamento virava concubinato, que a gente chama hoje de união estável. E o que diferenciava era, porque naquela época, os namorados, não tinham relação sexual, né? E se não tinha relação sexual, isso era o distintivo. Com a evolução dos costumes, isso deixou de ser o distintivo. Ou seja, namorados têm relação sexual. E para complicar ainda mais, tem namorado que vive na mesma casa para dividir
apartamento, para dividir as despesas. Isso não é união estável. O tempo. Tem namorados que eu conheço, eu tenho uma tia que namorou mais de 50 anos uma mesma pessoa. E era namoro. Ou seja, namoro não tem prazo de validade. E a união estável, de 1 ano de relacionamento, pode caracterizar uma união estável. O casamento não pode caracterizar a família no dia seguinte que casou, né, da união estável também. Então, o namoro, isso ficou muito confuso por causa da evolução dos costumes, é o preço que se paga. As regras eram todas muito demarcadas, delimitadas, ok. Hoje não é mais assim. Então, namorados, como eu disse, podem às vezes morar sob o mesmo teto, né? A convivência, amor e uxória, que era um grande elemento caracterizador da união estável, não é mais. E namorados às vezes têm filhos sem planejar, ou mesmo planejando, mas aí eles vão constituir uma família parental apenas. Eu tenho feito vários contratos de namoro, e para quem é aluno do curso aí, né, Direito de Família, Teoria e Prática, eu tenho um modelo desses contratos de união estável, faço questão de passar esse contrato, o que eu tiro os nomes, claro, mostrando, olha só a importância da compreensão dessa nova teoria, da família conjugal e família parental. Então, namorados, às vezes, têm filhos sem planejar e constituem uma família parental. Tem feito contrato assim, olha, eles são namorados, constituíram apenas uma família parental e não querem constituir uma família conjugal. Eis a razão do namoro. Claro, né, gente, quando a gente faz um contrato de namoro, aquilo é um indicativo, não é uma garantia. E é bom que a gente informe aos nossos clientes que não é uma garantia total, é um indicativo, é uma prova robusta. Mas não, porque se aquele namoro se transformar em união estável, aliás, nos contratos eu coloco assim, se esse namoro se transformar em união estável, aquilo se transformar em união estável, o regime é tal. E por que isso? É porque a união estável é um ato-fato jurídico, ou seja, não adianta você falar que não é união estável. Se for união estável, será, ou seja, se preencher os requisitos de uma união estável, será uma união estável. Como na relação de emprego, né? Na relação de empregado. Não adianta você falar, eu não sou empregado, não quero ser empregado, assina que não é empregado. Não adianta, se você preenche as relações de emprego, como subordinação, salário, né? Todos aqueles que vocês já sabem lá, que está na CLT, empregado, na união estável da mesma forma. Por isso a gente diz que a união estável é ato-fato jurídico. Mas alguns contratos nos preservam, são indicativos. Olha, eu não quero hoje constituir família, eu tenho uma namorada, tivemos até um filho, mas eu não quero ter uma relação conjugal. Eu quero só constituir uma família parental. Outro caso importante também de fazer contrato, que é para descaracterizar a união estável, não só do namoro, mas, por exemplo, os contratos de geração de filhos, né? Contratos de coparentalidade. Eu já falei aqui, posso até voltar a falar, nas contratualizações das relações afetivas. O direito de família está cada vez mais contratualizado, né? Nós fazemos contratos o tempo todo, isso com base em razão da autonomia privada, da valorização da autonomia privada. Então, olha, contrato de coparentalidade, um dos motivos do contrato de coparentalidade, e esse é um outro assunto que merece uma live só sobre isso, né? Sobre coparentalidade, para descaracterizar que não é união estável. Outro, eu fiz recentemente um contrato muito curioso. O casal era namoro, virou união estável e eles se separaram. Eles se separaram, mas o homem gostava muito de viajar com a ex-companheira. Tinha um grande prazer, ele tinha dinheiro, pagava as viagens e tal. Separou, e depois que separou, ele sentiu muita falta daquelas viagens. E queria viajar com ela. Então, para descaracterizar a união estável, nós fizemos um contrato de acompanhante de viagem. Olha só, o futuro já chegou, como é que isso pode, né? Mas isso acontece sempre, né? E pode também... eu fiz, já disse, esse eu fiz 2 vezes apenas. É um contrato de sugar baby, né? Que nessa expressão inglesa
aí que é um contrato para distinguir o quê? Para distinguir, para descaracterizar a união estável. A minha relação com essa mulher é assim, ó, eu pago as contas para ela, e esse contrato é muito importante porque é um dos elementos caracterizadores mais fortes da união estável é a relação de dependência econômica. E no contrato de Sugar Baby tem essa relação, né? Se estabelece uma relação de dependência econômica. Então é fácil, é um limiar para a união estável. Olha só, gente, como é que o direito de família vem evoluindo, e ainda bem que a autonomia privada, né, dá essa liberdade, mas isso nos dá mais trabalho para nós advogados, de fazer contratos. Né? Esses contratos eles são muito importantes porque eles vão dar o indicativo, né, dessas novas relações. E aí eu volto, então, porque nós estamos na primeira parte dessa live, nós estamos fazendo essa diferenciação entre namoro e união estável. Difícil isso. Eu vou contar para vocês 2 casos, um que eu ganhei e um que eu perdi, cuja discussão era se é namoro ou união estável. Um deles, o curioso é que namoro e união estável tem ângulos de visão diferentes do mundo masculino e do mundo feminino. As mulheres geralmente acham que é união estável, os homens geralmente acham que é namoro. Talvez porque as mulheres saibam mais sobre o amor e tenham mais compromisso, né, tenham mais compromisso com essa... assumem mais o amor, né, sabem mais sobre o amor. Então, o caso é o seguinte... Um homem, essa vou contar a ação que eu ganhei. O homem ia todo final de semana para casa da mulher. Ele levava uma malinha. Ele não tinha nada lá, nem escova de dente. Ou talvez só uma escova de dente. E eram anos, já tinha muitos anos de namoro. E na visão dele. E quando terminou, ela reivindicou a união estável. Eu era advogado dele e consegui provar que era namoro. Porque um detalhe, às vezes um detalhe muda toda a história. O depoimento do porteiro diz que ele ia, levava e trazia todo dia, todo final de semana, aquela malinha. Ele entrava lá no final de semana e saía na segunda. Então, e claro, isso é um detalhe, o caso tem muitas nuances, mas esse é um detalhe importante. E aí o outro, que eu perdi, eu não consegui caracterizar, eu queria descaracterizar a união estável, a outra parte conseguiu caracterizar juntando fotos de roupas da mulher lá no guarda-roupa, no closet do falecido. Isso foi o detalhe que deu a virada. Então, olha só, gente, essa história de namoro e união estável, isso é muito confuso, por causa disso os tribunais estão abarrotados, né, de ações judiciais. Bem, e aí nós tivemos, já tem um pouquinho de tempo, quando apareceu pela primeira vez a expressão namoro qualificado. O que é o namoro qualificado? Não é nem união estável, nem um namoro simples. Eu, para dizer a verdade, não gosto muito dessa expressão namoro qualificado, porque eu sempre lembro do seu contrário, namoro desqualificado, né? Mas até que a gente invente uma expressão melhor, e se alguém tiver, me fale, por favor, que eu vou começar a adotar, né, escrever nos meus livros sobre isso, mas nesse momento é isso. Qual que é a situação, como é que surgiu essa história do namoro qualificado? Olha só, isso está lá, se alguém quiser anotar, depois eu posso deixar para vocês aí também. O RESP 1454.643 do Rio de Janeiro, foi publicado no Diário Oficial no dia 10/3/2015. Foi no RESP, cujo relator era Marco Aurélio Belize, onde a história era o seguinte: um casal de namorados morava no Brasil e ele recebeu uma bolsa para fazer doutorado nos Estados Unidos. Chegando lá nos Estados Unidos, aqui cada um morava na casa dos seus pais. Os dois estavam morando, vamos comigo, foi. Chegando nos Estados Unidos, a mulher, eles foram morar juntos. Ficaram lá, fez doutorado e tal. A mulher foi o doutorado, que durou uns 3, 4 anos, né? Moraram juntos, voltou, terminou. E ela passou a reivindicar, olha, não era namoro, era união estável. Eu quero meus direitos. E aí o direito dela foi dita pelo STJ que não, aquele era namoro. E foi aí que nasceu
história. Alguns doutrinadores já tinham falado disso antes, Zeno Veloso especialmente, mas o Marco Aurélio Belize usa essa expressão e ela ficou meio que consagrada, né? Que é um namoro que atende a essa nova expressão, né? A Aline está dizendo aí, namoro assegurado, né? Então, bom, vamos lá. Olha o que diz o acordo, gente. O fato de namorados projetarem constituir família no futuro não caracteriza união estável, ainda que haja coabitação. Gente, aí eu quero realçar uma das características mais comuns, não é nem característica, uma das expressões mais comuns que a doutrina fala, né? Com a relação de duas pessoas com o objetivo de constituir família. Gente, o objetivo de constituir família não é família, significa que está projetando para o futuro. Mesma coisa quando tem noivado. O noivado, olha, é união estável, era até noivo. É o contrário, se era até noivo, não é porque não tinha família. O noivado é uma preparação para constituir família, né? Clarice está dizendo namoro híbrido. Vamos lá, gente, vamos soltando o verbo aí, vamos ver se a gente muda essa expressão aí. O direito é isso, né, gente? É dinâmico e ele vai evoluindo. E nós temos um novo vocabulário no direito de família. Nós estamos, aliás, construindo um novo vocabulário para o direito de família, né? Essa aí é essa expressão, namoro qualificado. Mas, voltando lá, o fato de namorados projetarem para constituir família no futuro não caracteriza união estável, ainda que haja coabitação. Isso porque essas circunstâncias não bastam à verificação do affectio maritalis. O propósito de constituir família, alçado pela lei de regência como requisito essencial à constituição de união estável, distinguir inclusive essa entidade familiar do denominado namoro qualificado, não consubstancia mera proclamação para o futuro da intenção de constituir uma família. É mais abrangente. Deve-se afigurar presente durante toda a convivência a partir do efetivo compartilhamento de vidas com irrestrito apoio moral e material entre os companheiros. É dizer, a família deve, de fato, estar constituída. E aí o acordo continua. E a coabitação por si, tampouco a coabitação por si só caracteriza uma constituição de união estável, né? Ainda que possa vir a constituir, no mais das vezes, um relevante indício. Então aí a gente volta naquilo, nessa difícil caracterização da união estável. Bom, o número do RESP, que depois vou deixar aí no feed para vocês, é 1.454.643, procedendo do Rio de Janeiro, publicado no DJE, 10/3/2015, Marco Aurélio Belize, a terceira turma. Então, olha só, vamos lá. Namoro ou união estável. É difícil isso. Vamos ver aqui, algumas pessoas parecem que falaram algumas coisas interessantes aqui de namoro. Vamos ver aqui. A Iracema falou, namorados que vivem em cidades diferentes não têm intenção de constituir união estável, com a morte de um deles, os filhos das relações anteriores podem reivindicar eventual herança? Sim, a questão, Iracema, é fazer, se vai conseguir caracterizar a união estável. E aí, quais são os elementos tradicionais para caracterizar a união estável? Bom, se é o tempo, porque não é uma semana de namoro que vai qualificar. Mas, ao mesmo tempo, 50 anos de namoro não significa, 50 anos de relacionamento não significa que seja união estável. Então, não é o tempo por si só. Outro, coabitação. Tem casais casados no civil e no religioso que moram em casas separadas, porque moram em cidades diferentes. Então, a coabitação, ela não é um requisito eliminatório. Então, casais optam em morar separados, mesmo constituindo uma família. Outro, tem que ser contínuo, né? Não é assim, tá junto um mês, briga, fica 2 meses separado, né? Então tem que ter uma continuidade da relação. E o elemento, talvez um dos mais importantes, que seja esse da relação de dependência econômica. Então, se faltar um, não quer dizer que não seja união estável, né? Mas é a somatória deles que fecha essa equação, tá, gente? Então, isso é interessante porque... E tudo isso fica
evidenciado, né, e a gente tem que pensar o direito de família num contexto social, dessa evolução social. Porque antes esses problemas não tinham. Primeiro, porque a união estável não era reconhecida. Segundo, porque namorados não tinham relacionamento sexual. Isso, lembrando daquele clássico tripé do direito de família: sexo, casamento e reprodução, que se desatrelou. O casamento não é mais o legitimador das relações sexuais, não é mais necessário nem mesmo sexo para haver reprodução, né? Pode ter uma reprodução assistida, uma reprodução artificial, ou mesmo caseira hoje em dia. Essa semana eu atendi um casal que vai fazer uma reprodução, vai constituir uma família ectogenética. Ectogenética é aquela constituída com a ajuda de técnicas de reprodução assistida, mas que será caseira, será uma reprodução caseira, né? Bem, então isso é a vida como ela é. O direito de família é mais vivo, né? Quando a gente acha que já viu tudo, ainda tem muita coisa para ver. Aí tem da Torres Azambuja, tá aí, obrigado pela presença. A diferença seria do casal se entender como família e não como namoro? Sim. Só que aí, quando o casal se entende, se é namoro ou união estável, ok. Mas e quando um acha que é namoro, os homens sempre acham que é namoro, e a mulher sempre acha que é união estável. E aí começam as diferenças. Bem, vamos lá. A Kátia está dizendo aí, eu concordo, assim, tem que ser verificado no caso a caso, muitos detalhes a serem observados. Exatamente isso, Kátia, porque é no detalhe que a coisa vira. Mas a gente tem que ter esse parâmetro, esse rumo, né? Esse rumo aí para poder entender o que é namoro, o que é união estável. Isso é determinante, né? Grande parte da justiça, dos processos que estão na justiça, é que a discussão é essa: é namoro ou é união estável? Elaine, isso aí, as mulheres são românticas, professor. Sim, eu acho que as mulheres são muito mais românticas que os homens. Não que não tenham homens românticos, né? Mas as mulheres são bem mais. Eu acho que as mulheres sabem amar mais do que os homens, né? Nós temos que aprender com as mulheres sobre o amor, assim como as mulheres têm que aprender com os homens sobre negócios, né? São características do mundo masculino, do mundo feminino, né? Então, esses elementos todos, né, que entra inclusive a psicanálise, daí essa história da clínica do direito, né? Maria Luciana Domingues, eu escrevi isso, tem tudo isso nesse meu livro, tá? Direito das Famílias, que é da editora Forense, e que no final tem inclusive uma filmografia para vocês verem esses filmes, que vão ajudar muito. Às vezes ver esses filmes, a gente indicar para os clientes ajuda muito, né? Vanessa, eu também acho que as mulheres sabem mais amar, doutor, e aprender mais com os homens a respeito dos negócios. As mulheres amam mais, quem falou isso, e o homem não quer responsabilidade com o amor. Acho que os homens têm mais dificuldade disso, porque amor exige compromisso, amor é responsabilidade. Quando a gente está falando de direito de família, nós estamos falando de amor, de afeto, né? Desse afeto que vai fazendo contratos, né? Que vai constituindo e desconstituindo as tramas que são tecidas pelo desejo, né? Aí o Leonardo está perguntando, qual a principal diferença, mestre? Né? Assim, como eu disse, são muitas, são as diferenças, não tem uma principal diferença. Eu diria que na maioria dos casos a diferença que comanda, que vai determinar, é uma relação de dependência econômica. E essa relação de dependência econômica, ela é um elemento forte. Mas, por exemplo, tem gente que é casado ou vive em união estável, com um contrato, cujo regime é o da separação de bens, que optam por ter economias separadas. Então, não é absoluto, né? Aliás, no direito de família é isso. Daí, gente, a importância da gente entender um pouco de psicanálise. A psicanálise, que é um sistema de pensamento revelado, que considera o sujeito do inconsciente, fundado por Freud, né? A nossa advocacia, a minha, eu não consigo mais pensar o direito de família sem a ajuda e interferência da psicanálise, né? Por isso que eu chamo meu escritório de clínica do direito.
Eu falo sobre isso aqui nesse livro, falo sobre isso no curso Direito de Família, Teoria e Prática, né? Que aliás, a Vanessa, ganhei esse livro quando comprei o seu curso. Ah, obrigado, Vanessa. Então você foi uma das felizardas, né? Gente, por falar em curso, tem gente perguntando assim, eu queria ter feito o curso, as vagas acabaram, mas hoje abriram algumas vagas porque os boletos não foram compensados, então a gente teve que cortar, tá? Então, se alguém quiser, dá tempo ainda. Mas espero que você tenha gostado, Clarice, desse livro que eu demorei 40 anos para escrever. Não que eu fiquei escrevendo 40 anos, mas eu achei que eu só estava pronto depois de 40 anos, tem nesse livro aqui todo o conteúdo do direito de família e, claro, com a ajuda da psicanálise, né? Então Maria Luciana Domingues, estou na turma. Ah, Maria Luciana, então nós vamos nos ver ao vivo daqui a pouco. Semana que vem vou marcar as aulas ao vivo, tá? A Kátia, verdade, professor, essas áreas são interdependentes. Olha, direito de família, psicanálise e arte. Vocês vão ver, eu queria mostrar para vocês esse novo olhar sobre o direito de família, como advogar de uma forma diferente e como é que a gente pode, inclusive, ganhar dinheiro com isso, né? Como é que a gente pode melhorar os nossos resultados. Eu vivo da advocacia, sou professor e tal, mas eu vivo, meu ganha-pão é com a advocacia. E eu inventei a roda aí dessa clínica do direito, que eu queria muito passar isso para vocês e acho que vocês vão ter muito prazer. A Vera Santos, estou procurando seu livro. Na Amazon você acha, Vera? Pode ir lá. Se não achar, reclama comigo. E a Rose, estou no curso, professor, comprei o seu livro. Ah, obrigado, e nós vamos nos ver lá, Rose. Quero te ver ao vivo. Quer dizer, não pessoalmente, mas virtualmente, mas vamos nos ver lá, né? E aqui é Torres Azambuja, Luciana, né? Essa conta de namoro e união estável é igual à divisão patrimonial dos filhos híbridos para os não híbridos. A conta nunca fecha, exatamente, muito bem lembrado. Filhos híbridos na sucessão hereditária tornou-se um grande problema, Bem, então, a primeira questão está posta. Maria Luciana, encontrei sentido na advocacia. Pois é tão bom ouvir isso, Maria Luciana, e eu quero conversar mais com você, tá? E alguns ganharam as mentorias, a gente vai ter encontros bastante individualizados com alguns alunos, tá? É muito bom ouvir isso, saber que eu também, você sabe que quando eu comecei a advogar, no começo eu não era muito feliz, não era muito satisfeito, até que eu achei um caminho. E você sabe que eu achei que eu estava doido, mas como considerar a subjetividade no direito de família, era tudo tão formal, e aí eu achei que eu estava doido, mas insisti. Então, gente, insista, não acho que vocês estão doidos. Quando vocês quiserem, estão vendo um caminho, vislumbrando um caminho, uma nova tese, insista, pode acreditar, né? E eu acreditei, e se passaram 40 anos, estou aqui podendo transmitir essa experiência para vocês, tá? Bem, agora vamos lá, eu quero falar para vocês dessa diferença falei da diferença entre união estável e namoro, agora eu quero falar da diferença entre união estável e casamento. Nesse livro aqui, eu faço inclusive um quadro aqui, ó, né? Nesse quadro, vou seguir esse quadro aqui. Bom, primeiro, o casamento é um contrato solene e formal, né? E aí a solene e formal, e a união estável não é nenhuma. Solene e formal o casamento é essa que o Estado regula, né? Tem que fazer os proclamas, fazer toda uma solenidade e que conclui com o sim quando o oficial pergunta: você aceita como marido e mulher, né? Sim, na hora do sim. Mas tem todo um procedimento ali, por isso é um contrato solene e formal. E que nós podemos fazer algumas modificações nesse contrato. É um contrato que já vem pronto. Mas se eu quiser fazer uma modificação, eu posso fazer um pacto antenupcial, estabelecendo regras diferentes
daquele regime automático, né? Então, eu posso fazer tanto no casamento quanto na união estável. Só que no casamento chama-se pacto antenupcial. E posso inventar o pacto que eu quiser. E aí, E na união estável é um contrato. E atenção, na união estável não temos, se não me engano é a resolução 37 do CNJ, esqueci aqui agora, mas acho que é isso mesmo, que fala que não tem uma forma fixada para fazer um contrato de união estável. Eu posso fazer por escritura pública, posso fazer um contrato particular, registrar no título de documentos ou nem registrar. Isso vale, né? Então, esse contrato que vai valer se ele traduzir realmente a realidade. Então, essa é a primeira diferença. Casamento, um contrato solene. E a união estável é um casamento, é um contrato que pode ser tácito ou expresso, ou seja, escrito ou não escrito. Então, eu estou aqui tentando ajudar a organizar o raciocínio da diferença entre casamento e união estável para quem chegou depois. A união estável, o casamento, cria um estado civil. O estado civil é muito importante, é determinante da situação patrimonial. E na união estável não cria um estado civil. Até tem projeto de lei para falar que é o estado civil de convivente, mas hoje não cria o estado civil. Mas alguns cartórios mais cautelosos falam, quando você vive em união estável, você tem que dizer, vive em união estável, porque se eu vivo em união estável, eu não poderei vender um bem, porque ele pode ser da minha mulher também, né? E aqui, só respondendo aqui a Kátia, eu estou decepcionada na área trabalhista, achando massa esse link entre direito de família e psicanálise. Muito bom ouvir isso, Kátia, Norberto, venha entender, venha mergulhar mais nesse universo do direito de família. E não sei se você já está fazendo o curso, se der, corre lá que dá tempo. E nesse livro aqui tem muita coisa sobre direito de família e psicanálise, né? E aí, outra diferença, que eu enumerei duas, vamos para a terceira. Direito real de habitação, que está lá no artigo 1837 do Código Civil, que fala do direito real de habitação. E o direito real de habitação não está previsto no Código Civil para a união estável, mas está previsto na Lei 9278 de 96, que é uma lei que não foi revogada, portanto, ela só revogou naquilo que contraria, né, o que o Código Civil contrariou, portanto não contrariou em nada, então tem direito real de habitação. Aliás, sobre direito real de habitação, gente, nós vamos fazer uma live só sobre isso, porque nós precisamos fazer uma releitura do direito real de habitação, porque quando o direito real de habitação foi constituído em torno do nosso ordenamento jurídico, ele vinha para proteger a viúva, a coitadinha, né, a parte mais frágil. Isso tem sentido? Tem. Mas mudou muito. Às vezes é o filho que é a parte mais prática do primeiro casamento, porque tudo aquilo foi organizado dentro de uma estrutura familiar que não existia segundo ou terceiro casamento. Então essas regras do direito de família elas precisam ser adaptadas, né? Outra, então nós estamos falando três, presunção de paternidade. O casamento nasceu o filho, mesmo se o marido não for o pai, ele se torna o pai. A mulher pode ir lá e registrar. Então, com a certidão de casamento, você vai e registra o filho. Na união estável, não. Vocês não têm uma presunção da paternidade. E talvez a diferença mais importante, mais significativa é o cônjuge é herdeiro necessário. Essa foi a grande mudança, o grande estrago, vou chamar assim, do Código Civil, que está fazendo agora 20 anos, de ter estabelecido a concorrência sucessória. Então, o cônjuge é herdeiro necessário. Em muitas situações, por exemplo, o casamento, o regime da comunhão parcial de bens, 3 anos, o marido morre, a mulher herda a metade do que foi construído a título oneroso, e meia, né? Tem metade daquilo que foi construído a título oneroso, e tem ainda herança daquilo que ela não é meieira, né? Porque nós sabemos que no regime da comunhão parcial de bens, quem herda não meia e quem meia não herda, né? Então, às vezes, o cônjuge sobrevivo é herdeiro e meieiro, né? Então, às vezes, fica muito mais do que os filhos, o que ocasiona uma grande justiça. Mas onde eu queria chegar é o companheiro não é herdeiro necessário. É o que eu defendo. Tem gente que defende que é. E essa confusão vem de onde? O artigo 1790 do Código Civil, que falava
da sucessão hereditária do companheiro, que fazia uma grande diferença e realmente era injusto, porque só herdava aquilo que foi adquirido a título oneroso na condição do casamento, fazia realmente uma grande distância. E o STF julgou inconstitucional, isso em 2018, se não me engano, e aí ficou essa dúvida, herdeiro necessário ou não é? Nós temos um voto muito significativo, olha, foi o IBDFAN que entrou aí como amicus curiae, e nós fizemos embargo de declaração para que o STF esclarecesse se era herdeiro necessário ou não. E aí ele disse que aquilo não era assunto do objeto, aquilo não era objeto daquela demanda. Portanto, continua a dúvida, eu entendo que não é, mas estou bem acompanhado com o voto do ministro Fachin, que aliás tive a honra, ele fez o prefácio desse livro aqui, fiquei muito honrado com isso, né? O Adriano, o link está na bio do Instagram do perfil do professor. Ah, tá. Adriano, que é da equipe, aí gente, tem muita gente perguntando sobre o curso, é só ir lá no link da bio e dar uma verificada. Está sensacional o programa do curso, né? Bom, e aí, então nós falamos, diferença entre namoro, união estável, casamento, e agora vamos começar a complicar mais ainda para a gente encerrar, porque hoje nós não vamos poder ficar 1 hora, porque daqui a pouco eu tenho que entrar numa outra aula lá no Rio, no IBDFAN do Rio de Janeiro, falar sobre um fenômeno novo, que é de violência doméstica, de uma lei do ano passado, que é muito importante. Quem quiser, se alguém quiser, pode entrar, qualquer um de vocês pode entrar lá nessa live, é gratuita também, basta vocês acessarem o link que está lá no feed do meu Instagram, tá? Daqui a pouco a gente volta lá falando desse assunto. Mas para fechar aqui e respondendo, então, para complicar, hoje a grande questão da união estável, nós temos algumas questões polêmicas. O contrato pode retroagir, né? O contrato de união estável, ou o pacto pode retroagir eliminando a união estável, né? O contrato retroage, a maioria das decisões entende que não retroage, que não pode retroagir. Mas eu já fiz contrato para retroagir, porque cada caso é um caso, se a gente for, mas nesse caso eu levei para o judiciário homologar, explicando o motivo pelo qual era necessário retroagir, né? E aí a Ana Júlia está perguntando assim, o senhor acha mais provar que o casal viveu em união, acha mais fácil, né, imagino, viveu em união estável ou provar que foi apenas um namoro? Olha, eu acho, Ana Júlia, é igualmente difícil e cada caso é um caso, um detalhe do caso, por isso que eu trouxe esse caso aí do detalhe do porteiro que falou que ele entrava todo final de semana com a malinha e saía. Mas a psicanálise nos ajuda muito a entender isso, sabe? A fazer essa diferença. Os casos que eu trabalho são muito influenciados por isso é que essa história aí da clínica do direito, de buscar recursos na psicanálise pode nos ajudar muito nesses temas aí, né? Vamos ver a Clarice. No casamento, cônjuge herdeiro dos bens particulares e na união estável, como fica? Pois na união estável, mesma coisa. O que o STF disse é que não tem diferença. A diferença que eu acho é só que se o companheiro não tiver feito testamento, ele vai herdar igual o cônjuge. O que eu estou falando, por ele não ser herdeiro necessário, é que nós podemos fazer, e esse é o nosso dia a dia, eu faço isso constantemente, que é um pacto de união estável, repudiando a herança. Isso por si só dá uma outra live, que é o pacto da Corvina. Tem gente que fala que estou fazendo pacto da Corvina, nada disso. Mas também um testamento. Então, nós advogados, quando o cliente nos procurar, nós podemos, não basta fazer só o contrato, tem que fazer também o testamento, tá? Gente, para quem é do curso, já viu lá, né? Eu deixei esses modelos lá para vocês no curso, é bem legal. Esses modelos isso é um modelo que eu venho pensando muito nisso há muito tempo, discuti com o Rolf, com outros colegas, e coloquei isso assim, né? Coloquei isso lá, esse modelo para vocês. Li de Figueiredo, tem um curso específico de alimentos, como desonerar o pai. Bom, lá lá no curso Direito de Família, Teoria e Prática, tem um módulo só sobre alimentos.
E se aquele módulo, se aquele assunto não for satisfatório, vocês podem mandar as perguntas. Eu respondo o tempo todo a pergunta dos alunos sobre as dúvidas que tem. Gente, é muito legal. Tem cada um que traz dúvidas muito complexas e eu aprendo muito também com vocês. Elaine, então, companheiro não herdeiro necessário, o que dizer para os clientes? Bom, boa pergunta. Eu digo para os clientes, ó, eu entendo que não é herdeiro necessário. Tem uma corrente de pensamento que entende que não é herdeiro necessário. Eu escrevo sobre isso e falo, e olha, eu estou tentando engrossar essa corrente, sabe, Elaine? Estou quase convencendo Maria Berenice Dias, já tem o Mário Delgado, já fala nisso antes, tem muitos autores que falam disso. Quem está no dia a dia aí, né, da advocacia sabe o quanto é injusto se o companheiro ser herdeiro necessário. E o que eu digo é o seguinte, ó, eu entendo que não é. Você pode fazer assim, tá aqui, vamos fazer assim. Agora, na pior das hipóteses, e é bom até deixar escrito, porque depois fala, o advogado falou aquilo. Não, não é certeza. Certeza absoluta é só que nós vamos morrer. É bom a gente deixar isso claro para os clientes. Mas, então, o que dizer para os clientes? Olha, na pior das hipóteses, pelo menos você fazendo o testamento, você salva a metade ali da legítima, mas tem uma probabilidade grande de de que ele não seja herdeiro, porque essa tese do herdeiro necessário, ela está se consolidando e mais. O IBDFAN tem um projeto de lei, está tramitando no Senado um projeto de lei onde nós estamos nós estamos alterando a concorrência sucessória, até mesmo o cônjuge como herdeiro necessário, né? O Leonardo pergunta assim, o companheiro, caso nunca ajude na construção dos bens. Pois é, no início, Leonardo, foi bom você ter falado isso, no início da união estável, isso era necessário provar. Hoje não, porque você entende que é o regime da comunhão parcial de bens e há uma presunção de que esses bens foram construídos com a ajuda há uma presunção de uma ajuda direta ou indireta, né? Assim, tem prazo para caracterizar namoro e união estável? Não tem prazo. Tem namoro que dura 40 anos. A gente pode perder tudo, o marido, a mulher, mas nunca pode perder o humor, como está aqui a Leni. Né? O porteiro é um perigo, é igual motorista, né? Que escuta ali que é um perigo, são as melhores testemunhas. E para ir finalizando, a Cecília pergunta, no seu entendimento, qual o regime de bens aplicado à união estável iniciada em 1969? Bom, eu entendo que é boa pergunta, entendo que é da comunhão universal. É um caso raro, Cecília, mas se não fez uma união estável de 69, é bem antiga, mas em 1977 mudou, né? Quando veio a lei de divórcio, mudou do regime automático, o regime legal que era comunhão universal, para comunhão parcial. Mas se foi constituída antes, eu entendo que é o da comunhão universal. E essa pergunta é muito boa, interessante e rara. Gostaria de saber se posso tirar uma dúvida sobre o curso. As aulas podem ser assistidas mais de uma vez? Sim, você pode assistir quantas vezes você quiser. E fica lá, e a hora que você quiser, pode escolher o horário, de noite, de dia, de madrugada, a hora que for bom para você. E durante um ano, você tem um ano para assistir o curso, tá? Então, fique bem à vontade. Pode ser na hora que quiser, quando quiser e mais. E se tiver dúvida, mande para a gente que a gente responde, tá? Bem, o Leonardo, agora de Melo, pergunta, companheiro, sem casamento, sem união formalizada, uma separação, o que não contribui, o que não... Se é o regime, se não tem nenhum regime, se não está falando que é separação de bens, é a comunhão parcial de bens. Então, a contribuição, há uma presunção de que a contribuição há uma presunção da contribuição, seja direta ou indireta. Denise Carneiro, estou amando o curso. Quando minha companheira faleceu, eu estava grávida de 5 meses de inseminação, e se não fosse nosso contrato de união estável, o testamento, eu estaria perdido. Denise, que bacana, legal ouvir esse depoimento seu, não só do depoimento, né, você trazer a sua história privada, particular, para o público, para o universalizar a sua história privada. Eu acho isso de uma coragem, você está de muito parabéns. E também, muito bom saber que você está gostando do curso. Muito bom. A gente se vê lá na aula ao vivo, Denise.
Leonardo fica com o quê? Fica com a metade, se o regime é da comunhão parcial de bens, então é metade dos bens adquiridos na constância da união a título oneroso, tendo participado direta ou indiretamente, tendo contribuído financeiramente ou não, né? Bem, gente, nós vamos precisar encerrar, porque eu tenho daqui a pouco outra live, se vocês quiserem, podem entrar lá. Mas vou responder essa última aqui, da Ângela. No caso de uma amante por mais de 20 anos, caso esteja namorando com um parceiro, tem direito à herança? Bom, vou fazer uma live só sobre isso, mas vou responder rapidamente aqui. Lá no curso tem essas respostas todas, tá? No caso de um amante, se é amante, não tem direito a nada. Como eu sempre gosto de dizer, e para não perder piada, só os prazeres que dá e recebe já está muito bom. Vai ter direito se sair do lugar de amante, né, digamos, namorado, e passar para uma relação de conjugalidade, se é uma união estável. E aí começam os problemas. União estável, tinha separação de fato, a outra sabia, né? Então, eu entendo que se saiu do lugar de amante, passou a ser uma conjugalidade, tem direitos, mas isso é um grande problema, é uma grande questão. E aí a gente pode terminar com a Clarice Rodrigues, enquanto viver quero só namorar, né? E aí pode lembrar, se a gente pudesse tocar a música aqui, eu tocaria aquela música da Marisa Monte, Já Sei Namorar, né? E vai por aí afora. Bom, Flávio, já estou matriculada, obrigado, Flávio, vamos nos ver lá. E a Suzana, vivo com meu companheiro desde 1993, 5 filhos e uma neta. Qual o regime aplicável? É o regime da comunhão parcial de bens, né? Como fundamentar sobre a união estável em 77? É dizer que é o regime. Bom, essa é uma bela tese aí, né? Lá no meu livro eu tenho essas respostas e também no curso. É dizer que era o regime da época. Isso é a coisa. Adoro sua página, sou fã, obrigado, gente. E vamos nos ver daqui a pouco para quem quiser. Tem tantas perguntas aí, nós vamos ter que voltar a fazer mais live de pergunta, porque as perguntas estão muito interessantes. Eu acho que isso sempre me estimula, mas ficaremos por aqui. Lembrando que se alguém ainda quiser fazer o curso, algumas pessoas, que a gente fechou as matrículas, tínhamos fechado tudo até domingo, né? E ontem eu soube, né, a equipe falou, me disse que algumas pessoas não completaram o boleto, portanto, abriram algumas vagas em razão dessa questão do boleto. Espero que possam ver e nos vemos lá, ou daqui a pouco, daqui 10 minutos, na outra live. Até lá, gente, boa noite, obrigado pela presença de todos.